E segundo esse versículo de 2 Pedro 3:8, diz o quê? Que um dia é como 1000 anos para Deus. Então, se Deus criou criou em 6 dias e no último dia fez o homem, para Deus é como se fosse 6.000 anos. E nós mostramos que de Adão, não está aqui não, nem dentro vir para cá. De Adão até Abraão se passaram 2.000 anos. De Abraão até Cristo, mais 2.000. Então já são quantos anos? 4.000 anos. De Cristo até agora, mais 2.000 anos, ok? Então nós temos aí 6.000. Então, no sexto dia, que para nós, para Deus, nos 6.000 anos, o que Deus criou? O que Deus criou, Alain? No sexto dia. No sexto dia da criação. Você cai no concurso, já criou o homem, amém? Mas foi o homem mesmo? Vou perguntar para vocês, de uma maneira bem... O capítulo 1 termina em que versículo? É fácil a pergunta, não é? O capítulo 1 de Gênesis termina em que versículo? Termina aonde? O capítulo 1. Pode olhar. Não, o livro de Gênesis, o capítulo 1, termina em que versículo? 31? 31? É isso? Todos errados. Capítulo 1 de Gênesis, ele termina no capítulo 2, versículo 34. Porque no capítulo 1, ele fala que Deus criou o homem e a mulher. E no capítulo 2, ele diz que ele criou a mulher. Então, o capítulo 2 está dentro do capítulo 1. Os irmãos entendem? É como se fosse um capítulo só. Porque no capítulo 1, ele fala que ele criou o homem e a mulher. Mas no capítulo 2, ele diz como ele formou essa mulher. Então, o capítulo 2 está dentro do capítulo 1. Amém? Então, quando o Senhor criou no sexto dia o homem, não foi apenas o homem, porque a obra completa de Deus é o homem e a mulher. E quando Deus fez o homem e a mulher, Deus, diz a Bíblia, que ele disse, e eis que era muito bom. Por quê? Porque agora tinha Deus satisfeito com o homem e o homem satisfeito com a mulher. Então era uma obra completa. E essa obra completa dava a Deus o quê? Um descanso. Por isso que Deus descansou. E quando Deus terminou essa obra, o homem e a mulher, ele descansou e os dois foram para o descanso de Deus. Como foi que Deus criou o homem? Criou o homem do pó da terra, ok? E nesse homem ele soprou o seu espírito, o espírito do homem, que é o Neshama, e aí do homem ele tirou a mulher da sua costela, ok? Levando ele a um profundo sono. Essa é a obra completa de Deus. E esses dois, o homem e a mulher, quando eles foram criados, eles entraram na onde? No primeiro dia da sua vida, o descanso de Deus, que entrou no sétimo dia. Então, hoje, o homem e a mulher, como foi que Deus formou? Qual é o homem? Adão representa quem? Adão representa quem? Cristo. Adão representa Cristo. Como foi que Deus fez Cristo? Sabe como foi que Deus fez o Cristo? Do pó da terra. Sabiam disso? Ou não? O homem veio da onde? Todo homem, seja homem ou mulher, veio da onde? Do pó da terra. Jesus foi feito da onde? Não foi da mulher? E a mulher é o quê? É o pó da terra. Os irmãos entendem? Fez ele do pó da terra, que era a mulher, para ter um corpo, e agora precisava de quem? Da obra completa.
E a obra completa não é só o homem. O homem já estava formado. O que faltava? O que falta? A mulher. O que Deus fez? Com Adão, levou ele a um pesado sono e tirou uma costela dele, do seu lado. É isso? Do seu lado tirou uma costela. Aí, Cristo formado da mulher, do pó da terra, aí agora vem, se precisa para formar a sua esposa, ele leva ele a um pesado sono. Aonde foi? A cruz. Ele teve que morrer como Adão para gerar a sua mulher. E interessante é que do mesmo lado que saiu a costela para Deus construir uma mulher, do mesmo lado saiu o material para a construção da igreja. E o que do lado de Adão, a costela, do lado de Cristo, o que foi? O sangue e a água. O sangue era para quê? Para remissão dos nossos pecados. E a água para nos dar vida. E a água para nos dar a vida. E interessante é que, depois que o Senhor tirou a costela, ele foi para algum lugar. Quem preparou essa mulher foi Deus para Adão. Quem está preparando essa mulher é Deus para o seu filho. É a igreja. Interessante que a Bíblia, essa palavra que ele assim, que tomou uma costela e transformou-a, né? Assim ou não? Aqui, versículo 22 do capítulo 2, versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a. Essa palavra, na melhor tradução, edificou-a, construiu uma mulher para Adão. Então, hoje o Senhor, irmãos, está construindo, edificando a mulher para o Senhor. Depois que o homem acordou, essa mulher foi trazida para Adão e ele disse: afinal, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Nós sabemos que quando o Senhor ele terminou essa obra da mulher, no capítulo 2, aí voltamos no capítulo 1, foi o que eu disse. O Senhor terminou no capítulo 2 a construção da mulher. Quando apresentou ao homem, aí esse é o final. Aí voltamos no capítulo 1, foi o que o Senhor disse. Isso é muito bom. E aí o que entrou? O descanso. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês estão me entendendo ou querem fazer alguma pergunta? Estão entendendo mesmo? Capítulo 1 de Gênesis acaba no capítulo 2. No capítulo 1 diz que Deus formou o homem e a mulher. No capítulo 2 diz como ele formou essa mulher, que levou o homem para um profundo sono, e agora essa mulher que foi tomado o material dele para construir essa mulher, depois ela foi trazida ao homem. Quando ela foi trazida ao homem, houve o quê? Um casamento. O que é que diz aqui? O versículo diz aqui embaixo, no versículo 24. Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, nós estamos sendo preparados para quê? Estamos sendo construídos para quê? Edificados para quê? Para o casamento com o Senhor. Para se unir ao Senhor no casamento e para quê? Para entrar no seu descanso, que é aqui, ó, o reino milenar. 7º dia. Então, irmãos, essa é a obra completa de Deus. Quando Deus terminar a sua obra, ele vai o quê? Descansar. Quando terminou a união do homem e da mulher, quando Deus terminou de formar essa mulher, que trouxe ela ao homem, o que aconteceu? Deus descansou. Então, só seremos apresentados ao Senhor, ao nosso noivo,
Sim. Essa mulher. O intuito dele agora é edificar essa igreja, a mulher. O material foi tirado e agora está edificando, construindo essa mulher. No caso aí, quando Cristo foi perfurado, saiu sangue e água, né? Exatamente. Tá, né? para construir essa mulher. Ele gerou a igreja na cruz. Sim. Que é a mulher. Sim. Então essa mulher precisa ser edificada. Ele está trabalhando isso nessa mulher para apresentar ele. Exatamente. Quando ele for apresentada, quando essa mulher for apresentada a ele, como aqui em Gênesis, houve o quê? Vai haver um casamento. E quando houver esse casamento, aí a gente volta, porque aqui vai falar. Como a criação foi feita em 6 dias, né? Isso. Mas não foi só o homem, foi o homem e a mulher. Agora é o seguinte, essa edificação vai terminar no 6º dia. No 6º dia, aqui, ó. Nos 6.000 anos vai terminar essa edificação da mulher. Exatamente. Aí vem o descanso, que é os milênios, 7 dias, né? Isso. Amém? Então, vocês não estão entendendo? Então, nós estamos agora, o Senhor está nos edificando. Quando Deus terminou de construir essa mulher, que apresentou essa mulher ao homem, o que aconteceu? Aí voltamos para o capítulo 1, versículo 31, que diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o 6º dia. Foi terminado a sua obra completa. Aqui no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1 diz: assim foram abalados os céus, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado na onde? Que dia, Sandra e Neném? Está vendo? Ele acabou no 7º dia o quê? A sua obra, a sua criação ele terminou no 6º dia, mas a sua obra ele terminou no 7º dia. Aí nesse dia que ele terminou a sua obra, o que ele fez? Ele descansou. Está vendo? Então, quando foi que ele descansou? Quando essa mulher foi entregue ao homem. A mulher edificada. Quando Deus, Roberto, edificar a igreja, que entregar ao seu filho, aí Deus descansa. Os irmãos entenderam agora? Entenderam? Ó Senhor Jesus, ainda bem. Eu já estava suando aqui. Quase que nem o irmão Pedro. O irmão disse assim: irmão, se os irmãos estão me entendendo, eu não sei se os irmãos estão me entendendo, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo que nós estamos falando aqui é exatamente sobre esse assunto. O que o Senhor está falando para nós nesse momento, que é um momento de edificar a igreja para nos apresentar. Vou voltar aqui para Efésios. Não vou para Éfeso, né? Porque senão eu tinha que, né, pegar um ônibus, um avião, não era? Para ir para Éfeso. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo do 25 ao 27. O trio pode ler, são 3 versículos. Capítulo 5, do versículo 25 até o 27. Amém. Maridos, e cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Sim. E se entregou por ela. Amém. Para que a santificasse. Sim. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Então os irmãos entendem que o Senhor se entregou por essa igreja para gerar ela. Entregou na cruz para gerar ela. Saiu o material, irmã Sandra, que foi o sangue e a água. Interessante.
é que foi do mesmo lado, Alain. Do lado que Deus tirou a costela, saiu também o sangue e a água. Que coisa maravilhosa, né? Aí, até o pesado sono, que é o sono do Senhor, que foi a morte do Senhor, bem representado, diz que a sua morte foi para quê? Para gerar a igreja, mas também para que a santificá-la. O que é isso? É eliminar impurezas, dando para ela mais da sua vida santa. E quanto mais essas impurezas são eliminadas, mais Deus vai dispensando a sua vida santa. E aí, aos poucos, essa mulher vai sendo transformada. E essa transformação, diz aqui, ó, que é pelo jato de água da palavra, é para apresentar a si mesmo uma igreja cheia da glória. Cheia de glória. Uma igreja que está pronta para ser apresentada ao seu noivo, que é santo. Imagine, irmãos. Então, esse é o processo que nós estamos passando hoje. Deus já fez isso por nós, está fazendo hoje, nos construindo. Do material que saiu lá na cruz, Deus está construindo, que é o sangue e a água. O Senhor está construindo a sua igreja. Uma igreja para apresentar o seu filho. Como? De que maneira? Sem mácula, que é sem impureza, sem ruga, que não é uma igreja velha, né? Porque uma pessoa cheia de ruga mostra que é uma pessoa, né, já idosa, uma pessoa velha. Então, não uma igreja velha, porque sabe quando uma igreja está velha, o irmão Jobson falou aqui, não foi? Quando nós caímos não foi? Fica só lembrando, eita, quando eu... Né? Que significa que ficou no passado. Né? Nós precisamos olhar para frente, irmãos, para a edificação. Amém. Então, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Isso é dessa maneira que o Senhor quer apresentar. Porém, nós estamos nesse processo e... Deixa eu vou entrar aqui. Vou falar sobre isso aqui. A gente, hoje, nesse período, irmãos, que nós estamos vivendo agora, a gente é um período de... Como é que eu vou dizer para vocês? É perigoso, eu acho que é a palavra mais correta. Meu irmão, que é fisiculturista, eu tenho dificuldade dessa palavra, eu não sei se está certo. É isso mesmo? Fisiculturista, é? É, isso. É que ele compete e tal. Ele disse, irmãos, que ele pelo dia ele faz, porque que ele tá, quando ele vai para competir, tudo é regrado, pesado, não é qualquer comida, tem a comida correta para ele ter uma boa saúde, uma dieta, para ter uma boa saúde e um bom aumento. E ele disse que pelo dia, enquanto é dia, ele disse que não é perigo para ele. Ele disse que faz a dieta dele direito, tal, porque assim, a mente dele está ocupada com muita coisa, mas que o perigo é quando chega a noite. Quando chega a noite, às vezes ele se acorda, aí não tem o que fazer, a mente dele não está ocupada, aí ele só pensa em comer. E ele sabe que se ele comer qualquer coisa que ele vê ali, que é o que a noite vai oferecer, ele chega na geladeira, tem lá iogurte, queijo, o pão, tudo que ele não pode comer, está lá. Aí isso é tentador para ele, porque ele diz, não tem nada que me ocupe agora, e aquilo é muito tentador, eu preciso me negar, para não comer, que se eu comer, eu corro o risco de perder o campeonato. Trazendo para nós hoje, irmãos. Oi? Olha para cá. Amém. Olhando para nós hoje, irmãos, nós somos trabalhadores da última hora. Da última hora significa que é às 5 horas da tarde, chegando para as 6. Você sabe que 5 horas o sol já está e a noite está chegando. Por isso que é o tempo mais perigoso para nós, porque as trevas estão invadindo. Por um lado, é o momento melhor de trabalhar. Quem daqui já foi perseguido, ameaçado de morte porque você é um cristão? Porque você é cristão, não é porque você fez alguma coisa, porque você é crente.
É o melhor tempo de pregar o evangelho. Quem foi aqui em período de não ler a Bíblia ou alguém invadiu sua casa para tomar a Bíblia? Sim, uma perseguição. China, aqui na América do Sul, em alguns países, né? Tem vários lugares. É. Por um lado, você percebe, vocês lembram da pandemia lá na China? Ah, é lá na China. É lá. Não vai chegar aqui, não. Aos pouquinhos, não foi? Só que não, aquela realidade é onde é que... Os irmãos entendem? Essas coisas, irmão, parece que é distante de nós. Mas, irmãos, para chegar aqui também, não demora. Então, nós estamos vivendo um momento melhor de trabalhar na pregação do Evangelho. Por isso, que não percam as oportunidades que vocês tiverem, que nós tivermos, não, vocês não, que nós tivermos para pregar o Evangelho. Irmãos, essa saída, por exemplo, esse Posso Orar por Você, é uma grande oportunidade para nós, para desenvolvermos nosso talento, para nós fazermos a vontade do Senhor, deixar Deus alegre e dar descanso para o Senhor. Então, não percam essas oportunidades. Domingo, por exemplo, vamos ter mais uma oportunidade. Os irmãos que puderem ir lá na Lagoa da Canoa. Então, todos os dias são uma oportunidade que Deus nos dá para a gente poder construir essa mulher, na verdade, deixar Deus construir essa mulher, que somos nós, deixar Deus crescer em nós, nos preparar para nos apresentar ao Senhor. Como é que nós queremos receber mais dos elementos santos, se de nós não sai nada das impurezas? Como é que nós queremos receber? Só entra, irmão, depois que sai. É como um copo cheio. Só vai botar mais alguma coisa se alguma coisa sair dele. Aqui, então, ó, na morte do ungido, iniciou a contagem dos últimos 2000 anos. Essa morte do ungido que eu estou falando é que na carreira de Daniel 9, que são de 70 semanas, que foram repartidas em 3 partes. Se irmãos quiserem anotar, 3 partes. Qual é a primeira parte? Uma carreira de 7 semanas, que é 7 semanas de anos. Cada dia é um ano. Então, uma semana tem quantos dias? Uma semana tem quantos dias? 7. Então, são 7 anos. Então, se são 7 semanas e uma semana são 7 anos, então dá quantos anos? 49. Que foi exatamente desde a saída da ordem até a reconstrução da cidade, dos muros e do templo, 49 anos se passaram. E depois que passaram a reconstrução do templo, dos muros, houve uma nova contagem de 62 semanas, que dá, se não estiver enganado, 343 anos. Quando terminou essa contagem de 62 semanas, a Bíblia nos diz que o ungido foi morto. Nós sabemos que esse ungido foi Cristo. Então, quero que vocês me entendam agora. Quero que vocês me entendam. Digamos que de fato, essa contagem dos últimos 2000 anos, porque de Adão até Abraão, 2000. De Abraão até Cristo, mais 2000, 4000. Então, para a formação do homem e a mulher, faltam 2000 anos, ok? Certo ou não? Não é isso? Até Cristo, mas não se conta do nascimento de Cristo. A contagem é até a morte de Cristo. Aí encerrou ali, porque ali o tempo parou. Oi? Na morte do ungido, não é no nascimento dele, é na morte dele. Então, na morte dele, houve uma... na verdade, é no nascimento, mas os últimos 2000 anos, ele começa a ser contado na morte. Por quê? Porque é a era da igreja. Os irmãos me entenderam? Quer que eu repita? Vou repetir, para os irmãos entenderem. Que de Abraão até Cristo é até o seu nascimento. Parou. Na sua morte, foi quando foi gerado a igreja, é quando começa a contar novamente
os outros 2.000 anos. Só que quando o Senhor morreu, ele tinha quantos anos? 30, tal, 30 anos, 30. Dizem, não tem uma idade definida. Falam 33 anos e meio, mas não se existe uma idade definida. Vamos colocar 30 anos. Vamos colocar 30 anos, ou 33. Amém, irmão Jacques? Amém? Segundo mais ou menos o que fala na teologia, ele teria uns 33 anos e meio, né? Sim. 34 anos. Sim. Uma visão mais espiritual, no caso do casamento de Isaac com Rebeca, né? O homem maduro, ele tinha 40 anos, Isaac, né? Sim. Aí, por essa visão espiritual, talvez o Senhor começasse ali realmente, né, com uns 40 anos. No casamento, né? Então, no casamento, aí pode ser que o Senhor teria 40 anos, né? Nesse caso. Que aí é onde se fecharia o tempo completo. Amém? Então, irmãos, vamos lá, 33, 40 anos. Vamos colocar isso que ele aparentava ter 30 anos. 30, é o que a Bíblia diz. Digamos que ele tivesse 33 anos mesmo. E quando ele morreu. E a contagem dos 2.000 anos começassem quando ele tinha 33 anos. Me entendam? Então, nós estamos em que ano? 2022. Então, essa contagem terminaria em que ano? 2033, os 2.000 anos, ok? 2033. Terminaria aqui, ó, 2033. Volte 7 anos, é onde o Senhor vai começar a última semana. Que a gente não sabe quando vai iniciar. 33 menos 7. Dá quanto? 26. Nós estamos em que ano? Você acha que demora para chegar a 2026? E se ele tivesse 30 anos? Seria 2023. Quando é 2023? Quando é 2023? Próximo ano. Os irmãos entendem como a gente precisa estar alerta? Quando Deus vai começar, ele pode começar a acionar a última semana no ano que vem. Isso. Aí é que exatamente na morte do ungido inicia a última contagem. Oi? Isso aqui. E o esfriamento. O esfriamento a gente já está vendo. Já estamos vendo. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão em casa, estão me entendendo, irmãos? Então, exatamente. Então, a gente, irmãos, nós precisamos estar atentos. Os irmãos percebem a seriedade disso aqui? Talvez a gente está pensando ainda no futuro que uma tragédia está a ponto de acontecer. Sabe quantas pessoas na tragédia lá do Rio de Janeiro, como é o nome daquela cidade que desabou? Brumadinho? Foi da barra, foi de deslizamento. Eu não lembro, foi no Rio de Janeiro, foi uma cidade. Então, os irmãos, sabe quantas pessoas, irmãos, estavam ali cheios de planos e uma catástrofe naquela cidade barrou o plano dela, acabou com o plano dela. Talvez a gente fique colocando um plano para tão distante, aonde uma tragédia está aguardando essa terra. E a gente ainda, sabe, eu não estou colocando um balde de água no seu futuro, não. Eu só estou dizendo que nós devemos despertar para aquilo que de fato é mais importante, pelo qual a igreja hoje está vivendo. A igreja ela vive para a volta do Senhor.
Ela não vive para criar uma raiz nessa terra. Ela diz que Abraão, a igreja, os que são da igreja, os que são da fé, são filhos de Abraão. E sabe como é que Abraão vivia? De tenda em tenda, sem criar nenhuma raiz nessa terra, almejando uma pátria celestial. Se nós somos filhos de Abraão, devemos também almejar uma pátria celestial. E começar a construir isso lá nos céus. Começar a colocar as nossas coisas que começam a juntar tesouros lá no céu. E parar de investir mais nessa terra. Porque quanto mais nós investimos nessa terra, você lembra que o Senhor falou para Pedro? Você cogita das coisas da terra. E quando nós cogitamos das coisas da terra, o que nós nos tornamos para a obra do Senhor? Quem lembra? Uma pedra de tropeço. Você que é uma pedra para a construção da obra do Senhor, agora se torna uma pedra de tropeço. Imagine. Sim. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é uma palavra para nós de despertamento para a realidade. Então, essa contagem começou na morte do ungido. E aí se contou, nós estamos em 2022. Nós não sabemos quanto tempo nós temos já para o Senhor começar essa última semana. Amém. Exatamente. Amém. Amém. Então, amém. Sim. Amém. Amém. Ele pode. Verdade. E essa vida do Senhor para nós, para todos nós aqui, Ele pode. Amém, irmão. Amém. Falar com o microfone, porque os espectadores estão aqui tudo. É verdade. Essa vida do Senhor, irmãos, que na sua vinda secreta, ela pode ser para nós a qualquer momento. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Por quê? Porque não há nenhuma garantia de que nenhum de nós estaremos vivos amanhã. Não há nenhuma garantia. Os irmãos entendem? E o Senhor está falando para nós todos os dias, irmão. Está dando para nós a oportunidade da gente deixar Ele trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque o desejo dele é nos apresentar a Ele. Eu perguntei esses dias a uma irmã, quanto vale você, por exemplo, quem já chegou em um momento que você estava morrendo, a sua vida estava indo, dos que estão aqui, alguém já teve isso? Não sei, você já ia morrer, aí depois a sua vida voltou. Quem já passou por isso? A irmã? Me diga como é o sentimento, o que é que passa na cabeça, o que sente, a irmã sentir. Fala aí, esse momento. Amém. Amém. É uma sensação de que a gente, eu não gosto nem de lembrar, né? Porque Sim, não é ruim, irmã, só lembrar é ruim, não é? Mas foi no meu parto. Sim. E depois que tirou a minha filha, aí eu apaguei. Sim. Quer dizer, aos poucos, né? Fui apagando, sem ver nada. Eu só pensava só nas minhas filhas. Sim. Né? Com quem ela... para cuidar dela. Só Sim. pensava só nisso. Mas ali a gente
está apagando. Tá vendo? Não tem tempo para nada, para nada. Não é? É um sopro. É um sopro. E é uma sensação muito ruim. Não é ruim? A pessoa ficar ali, procurar fôlego, não encontrar. Eu disse que, até eu disse lá em casa, disse o Gomes, que quando nesse tempo de Covid, as pessoas ficassem sem fôlego. Porque eu já fiquei, eu sei a sensação que é muito... É uma sensação muito ruim. Angustiante, Se eu procurar né? fôlego e não encontrar, e ter que ir Senhor Jesus. para aquele oxigênio tudo ali, né? Sim. Que eu fui para tudo aquilo ali, eu passei. Meu Deus do céu, eu sei o que as pessoas que estão sofrendo disso, que faleceram disso aí, Sim. passou. Porque só sabe Deus, a pessoa que estava comigo ali, né? Isso. Desesperada, orando, pedindo ao Senhor que eu voltasse. Mas a angústia só que sabia só a irmã, não assistiu é? o meu parto, Só foi. você que estava Foi. sentindo por dentro o que estava passando, né? Mas o Senhor tinha um propósito na minha vida e eu Amém. estou aqui. Para honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Então, eu falei pedi para ela já contar essa experiência. Agora imagine quanto vale, irmãos. Isso aqui, que ela está falando, foi essa angústia, é o momento que o Espírito está saindo. Imagine Deus nos poupar disso, dessa angústia da morte. Você imagine Deus nos poupar, irmãos, que estão nos assistindo, das trevas da grande tribulação, nos poupar da morte, nos poupar da grande tribulação e nos levar para a esfera aonde Ele habita, para o seu trono. Irmãos, imaginam isso? Eu quero perguntar para vocês, quanto vale isso? Eu pergunto para vocês, quanto vale isso? Em preço, quanto você pagaria por isso? Para você nunca passar pela morte. Você está vendo, irmãos? E isso Deus quer nos dar, quer nos poupar da morte, quer nos poupar da grande tribulação e quer nos levar para a sua esfera de habitação, para o seu trono. Então, você acha, por exemplo, que a vida que eu e você está levando hoje nos torna digno disso? Veja, lá na época de Noé, por que Noé foi poupado daquela tragédia que veio sobre a terra? Olhe como ele viveu 100 anos trabalhando em uma arca, construindo uma arca, trazendo madeira de tão distante. Imagine, sem as ferramentas adequadas, as ferramentas que eles tinham naquela época. Que trabalho não deu para Abraão? Além da construção da arca, ainda ele pregavam para as pessoas que viessem também para essa edificação, que o mundo esperava uma tragédia, que para nós, irmãos, é essa grande tribulação de Noé hoje. Então, por isso que nós precisamos hoje sermos cooperadores de Deus. E agora eu quero dar um alerta para vocês e para mim também. Na população que havia naquela época, apenas 8 pessoas estavam fazendo a vontade de Deus. Isso serve de alerta para nós, porque, irmãos, vão ser poucos. Muito poucos. Por isso que é chamado do filho varão, o feto no meio da igreja. No meio aqui. A mulher, toda a cristandade e o filho varão. Uma pequena parte que estão engajados, comprometidos e vivendo para Deus e para o seu propósito. Eu vou perguntar para mim e para você, quem é você hoje? Você acha que se o Senhor viesse agora, você era digno de não passar pela morte, de não passar pela grande tribulação e de conhecer o trono de Deus? Isso, irmão, eu estou falando isso para mim, não estou falando para vocês não, eu estou falando para mim despertar. Eu quero que a minha vida, ela seja a vida de Noé, porque é o que o Senhor comparou, disse, na minha vida, na vida do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, onde tinha um povo que estava edificando uma arca e tinha um outro povo que estava comendo, bebendo, casando, se dando casamento. A vida deles era só comer, beber, se divertir, e diz outra passagem
que compravam e vendiam. Já tinha, acrescenta em Lucas, se acrescenta, compravam e vendiam. Comiam, bebiam, casavam-se no casamento, compravam e vendiam. Era vivendo só para si. A nossa vida vai ser essa, irmãos? De comer, beber, casar, ter casamento, comprar, vender. Vai ser isso? Foi para isso que o Senhor nos entregou na cruz por nós? Ou foi para nos santificar? Ou foi para nos purificar? Não é? Então, vocês veem como nós somos, de fato, irmãos, devedores. Se nós quisermos alcançar o prêmio, nós estamos devedores, de fato. Porque talvez a gente não tenha acordado, porque como as pessoas que estavam lá fazendo planos, não sabiam que a tragédia, não tinha noção da tragédia que estava vindo. Talvez as pessoas que estão aqui nesse período aqui. Na onde? Petrópolis, não foi? Amém, meu irmão? Obrigado. Talvez ela não tenha noção do que estava para vir, da tragédia que estava para vir. Talvez não tenha noção, irmão, não passa pela nossa cabeça o que vai acontecer aqui, ó, numa grande tribulação. Para o Senhor dizer que uma tribulação que nunca houve, e olha, irmãos, que já aconteceu coisas horríveis. E o Senhor disse que nunca houve uma tribulação como essa. Os irmãos têm uma noção do que a terra espera. Só para nós termos uma noção do que essa terra está esperando. E a gente pensando em um futuro, que é esse futuro aqui, ó. Irmão Jaquinho, é interessante você falar isso aí, que é o corpo, né? Esse feto, né? É Sim. a parte pequena, né? Quer dizer, isso representa que é muito pouco. Muitos poucos. Não, muito pouco. Varão, vai ser muito pouco em relação ao que o senhor ficar, né? Então, é muito difícil. E é difícil. Verdade. Né? Então, se você for olhar para isso, me desanima. Meu Deus, diante de tantos, vai ser tão pouquinho que vai ser difícil de eu estar ali naquele pouquinho. Sim. Mas o que me conforta, Sim. Ao mesmo tempo, se eu for olhar para isso e botar na minha mente, eu vou terminar me desanimando, porque eu vou achar muito difícil. Mas o que realmente me alegra é que quando ele vier, me encontro fazendo. Amém. O importante é que vai me encontrar fazendo. Amém. É verdade, isso que me conforta. Então, por isso, não perca nenhuma oportunidade. Vou dar um exemplo aqui, que ele falou aqui, meu irmão, esse que é fisiculturista, ele disse que palavras negativas servem de combustível para ele. Ele disse que uma vez estava empurrando o ônibus que o meu pai trabalhava, que não estava pegando no... Foi. Ele disse que o meu pai, atrasado já aqui na hora, aí ele disse, vai, empurra aí, Ivan. Aí eu tu empurra um ônibus, vai, que eu estou atrasado. Aí o Van começou, e nada do ônibus sair do lugar. Aí chegou uma menina que viu, começou a mangar dele, e é o Hulk, é? Ele olhou para a menina e disse, e é? Peraí. Aquilo ali serviu de combustível, ele botou tanta força que o ônibus deslocou e o ônibus pegou. Talvez é isso aí que está faltando. Essas coisas aqui, irmãos, que nós estamos falando, não é para ser negativo para nós, deve servir de combustível para a gente se dar mais agora. Não, irmão, Senhor, eu quero me dar mais agora. Senhor, porque eu vou ser um vencedor, sim. Eu vou sim ser um vencedor, né? Foi para isso que o Senhor me chamou. Eu não vou ficar na grande tribulação. Eu vou conhecer o trono do Senhor. Eu vou ser edificado. Deve servir, irmão, de combustível para a gente. Senhor, eu não vou perder mais uma oportunidade. Até essa quarta-feira, 18 de maio de 2022, até hoje, minha vida foi uma, mas a partir de hoje vai mudar. Agora eu não vou perder mais uma oportunidade. Senhor, eu sei que eu vou falhar no meio da caminhada, mas eu sempre vou me levantar, porque o Senhor é comigo. Amém? Senhor Jesus, eu queria avançar mais um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena esse despertamento para nós. Nas próximas reuniões, não percam, irmãos, essa reunião, para que a gente possa... Eu acho que, vocês têm uma ideia, vocês estão aqui, tenho certeza, os irmãos estão em casa, estão ganhando também, tenho certeza, mas não tanto quanto vocês estão aqui. Por isso também encorajo vocês que estão em casa, exceto os irmãos que estão de outras cidades, a estarem presentes, irmãos. Venha participar aqui presencialmente, pague um preço por isso, não é? Vai valer a pena. Porque eu sei que despende combustível, que os irmãos têm carro,
às vezes tempo, algumas coisas, mas eu sei que vai valer a pena, porque vai fazer de você um vencedor. Atuando aqui, né? Começou um dia desse, não perde uma reunião, né? Louvado seja o Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida, Tuane, viu? E cada um de nós, que possa esse esforço que nós estamos fazendo, possa redundar em graça para a nossa vida, para a nossa família, tá bom? Então, vou abrir aqui para os irmãos agora compartilhar. Jesus é o Senhor. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas